Olá, meus queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus e eu quero, neste vídeo, trazer para a nossa edificação hoje um terceiro estudo bíblico na série chamada O Segredo do Contentamento. Nessa série, nós estamos instruindo a vocês com uma obra muito preciosa para a vida da igreja chamada O Segredo do Contentamento, de William Barclay. Nós utilizamos esta obra na Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara alguns anos atrás. E eu estou trazendo novamente esses vídeos aqui no nosso canal que muito vão nos abençoar, assim eu creio. Porque uma das questões que nós mais temos que lidar no nosso dia a dia é com o contentamento. Vez por outra, estamos insatisfeitos com a vida que levamos, mas a Bíblia nos ensina a encontrar o verdadeiro contentamento cristão. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é os perigos de um espírito descontente e murmurador. Eu espero sinceramente que Deus abençoe sua vida ricamente com essa instrução de hoje. Eu quero iniciar orando pelo nosso estudo. Pai eterno e Deus bendito, somos gratos ao Senhor pelo privilégio de termos este espaço providenciado por Ti para aprendermos um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor nos auxilie com a exposição do tema de hoje e venha nos mover a termos um coração cada vez mais satisfeito em Ti. Livra-nos da murmuração que tanto nos prejudica e nos faz adoecer. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos tomar início e ao longo do estudo nós vamos olhar algumas passagens bíblicas. O contentamento, ele revela algo maravilhoso, a graça de Deus em nosso coração. Quando nós temos um coração plenamente contente, esse coração nos revela exatamente isso, a graça de Deus sobre nós. O oposto disto também é verdadeiro, ou seja, queridos, a murmuração e o descontentamento revelam uma alma que, infelizmente, está perturbada com vários problemas. Um espírito descontente costuma indicar, queridos, a existência de problemas espirituais mais profundos em nossa vida. Sempre que o descontentamento ele se faz presente, precisamos ficar atentos e refletirmos acerca dele, pois é a consequência, muitas vezes, de um coração que não está nada bem. Lábios que se abrem cotidianamente para murmurar são lábios que refletem um coração, via de regra, amargurado, que acha que deveria ter uma vida diferente daquela que possui, esquecendo-se com isso de que a vida que possui está debaixo da providência de Deus. Como vocês sabem, o livro texto dessa nossa série de estudos é a carta de Paulo aos Filipenses. Nessa carta, Paulo alertou a igreja quanto aos perigos da murmuração. Eu quero ler um texto inicial com vocês. No capítulo 2 de Filipenses, no verso 14 a 16, Paulo escreveu da seguinte maneira: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Como vocês puderam observar, nessa porção bíblica, traduzida por murmurações, está uma palavrinha grega, que é a palavra kongusmos, muito utilizada na versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. E essa palavra sempre era usada para descrever a murmuração dos israelitas no deserto, episódio que todo cristão conhece muito bem. E Deus tratou, queridos, a murmuração ali como um grave pecado.
Paulo, ele está advertindo os filipenses para que eles não agissem como os israelitas agiram no deserto. Quando Paulo usa essa palavra kongusmos no grego, certamente vem à mente do apóstolo Paulo como um benjamita, como um judeu que Paulo foi toda a sua vida, os episódios contidos lá no Êxodo. E lá no Êxodo se teve algo que o povo fez constantemente na sua peregrinação pelo deserto, foi murmurar. A igreja de Filipos, assim como nós, como igreja do Senhor, somos semelhantes ao povo no Êxodo, porque nós também fomos libertos da escravidão. Eles foram libertos da escravidão de Faraó. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Deus usou Moisés para libertá-los. Deus nos libertou em Cristo Jesus. Jesus disse que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles estavam peregrinando para uma terra prometida, da qual manava leite e mel. Nós estamos peregrinando para uma nova terra, uma nova Jerusalém, que um dia nos será como habitação perpétua. E ao longo da peregrinação deles, Deus os provou no deserto para que eles fossem tratados em seu coração. Deus também está nos provando nessa vida com várias circunstâncias adversas, para que nós também tenhamos o nosso coração tratado. A maneira como nós respondemos a essas provas faz toda grande diferença na nossa vida. E aí, meus amados, para entendermos o que significa murmurar, é necessário compreendermos o que murmurar não significa. Veja só, em primeiro lugar, não significa nos calarmos sobre o que nos acontece como cristãos. Podemos compartilhar com os nossos irmãos as nossas lutas e tristezas, por que não? Não há pecado algum em colocarmos para fora o que nós estamos sentindo. Nós podemos dizer aos nossos irmãos, olha, eu estou com essa dor, eu estou com essa dívida, eu estou com essa preocupação, eu estou com essa luta no meu trabalho. Compartilhar os desafios que estamos vivendo não é essencialmente uma murmuração. Em segundo lugar, murmurar não significa que eu não possa apresentar a Deus as minhas lutas por meio da oração. Quando nós oramos e dizemos, Deus, eu queria que isso mudasse, eu não estou murmurando contra o Senhor. Nós vemos na Bíblia que santos e fiéis do passado faziam isso. Colocavam sua causa diante de Deus e isso não foi uma murmuração. Eles estavam sofrendo e queriam o alívio da sua dor, como você pode estar sofrendo agora e quer o alívio da sua dor, ou como eu posso estar também em meu sofrimento, e não há nada, absolutamente nada de errado em dizer a Deus, Senhor, eu queria que isso mudasse, e eu sei que Tu podes mudar todas as coisas. Quando você lê os Salmos, por exemplo, eles estão repletos de súplicas agonizantes a Deus, que não se constituem em murmurações. Por exemplo, dos 13 primeiros salmos, pelo menos 3 podem ser considerados salmos de lamento. Não vamos ler aqui por questão do nosso tempo, mas o Salmo 6, você pode conferir depois, o Salmo 10 e o Salmo 13. Nesses salmos, o salmista revela sua luta e se pergunta quando é que Deus vai agir. Quando é que Deus vai agir em seu socorro? Também podemos observar isso nos próprios profetas do Antigo Testamento. Abacuque, no capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 1, é um clássico exemplo disso. Leia depois esse texto. O profeta se queixa a Deus sobre a impiedade de Israel e se queixa de novo quando Deus revela seu plano de castigar Israel pelas mãos dos caldeus, que eram ainda mais ímpios que os israelitas estavam sendo naquele período. Quando o povo do Senhor se derrama perante ele com lamentos legítimos, ele se apressa em responder e, às vezes, queridos, em libertar com urgência. Os israelitas, na sua grande aflição, eles clamaram e o Senhor os ouviu e os socorreu lá no Egito.
Esse texto está no capítulo 2, verso 23 a 25, que eu quero ler para você. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Veja, o povo clamou e Deus socorreu o povo. Ali não havia murmuração, mas havia clamor piedoso a Deus. A questão a ser destacada é que há formas legítimas e formas ilegítimas de lamentarmos. E em meio às nossas inquietações, precisamos examinar, queridos, duas coisas importantíssimas: a frequência e a intensidade do nosso lamento. As perguntas que eu vou fazer a vocês agora nos auxiliam a termos uma compreensão adequada do nosso lamento, se ele é pecaminoso ou santo. A primeira pergunta é: murmuramos a cada aflição ou somente quando surgem novas feridas em nossa vida? A pergunta que você tem que fazer. A segunda pergunta: nós lamentamos a Deus de forma sincera e confiante ou nossa murmuração reflete desordem em nosso coração? Às vezes a murmuração reflete um desespero que é incoerente com a nossa fé. Terceiro, estamos permitindo, entre aspas, que Deus seja Deus, o soberano do universo, que estabelece todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória? No nosso coração nós confiamos no Deus soberano? Essa é a pergunta. Ou será que nós estamos lamentando um Deus que não pode nos socorrer? Isso é tão grave. Reflita sobre isso. A quarta pergunta é: ou achamos que Deus está à nossa disposição para nos suprir e organizar a nossa vida como nós achamos melhor? Nos anos em que eu estudei em Teresina, fiz meu seminário ali no STNE-MIPC, Seminário Teológico do Nordeste, com muita alegria e muita satisfação. Eu me lembro que numa manhã nós fomos fazer uma visita a uma igreja. Naquela igreja, uma jovem estava ministrando na classe dos jovens. Naquela ocasião, alguns colegas estavam comigo, colegas muito amados. E nós saímos dali com o coração bastante enriquecidos com uma expressão que aquela jovem usou no estudo naquele dia. Ela disse assim: confiar em Deus não é você fazer uma lista de tudo o que você precisa e dizer: Deus, agora providencia para mim. Confiar em Deus é o contrário. É você entregar a Deus uma folha em branco e dizer: Deus, escreve tudo o que o Senhor quer para a minha vida, que eu concordo, eu assino embaixo. Isso mexeu bastante conosco, porque muitas vezes nós queremos dizer a Deus ou ensinar a Deus como é que Ele tem que fazer com a minha vida, como é que Ele tem que reagir na minha vida. Mas ser um cristão é depender de como Deus age na nossa vida. É confiar que Ele faz e sabe o que é o melhor para nós. Dito isso introdutoriamente, eu quero entender algumas questões sobre o tema de hoje com vocês. A primeira delas é que a murmuração, ela revela a corrupção do nosso coração. A murmuração, queridos, ela tem o poder de revelar a corrupção que se encontra dentro do nosso próprio coração. O que Paulo está nos ensinando em Filipenses 2, versos 14 e 15, é que aqueles que murmuram em seu espírito manifestam um coração corrompido e impuro. Você pode sentir isso nas palavras de Paulo. Veja só, versos 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Essa passagem, ela também se aplica à obra do Senhor. Ela mostra a triste possibilidade de fazermos as coisas para o nosso Deus
nos reclamando daquilo que fazemos. O que de fato desagrada muito ao Senhor é trabalhar para Ele reclamando da obra que estamos fazendo. Até nós, que somos tão pecadores, achamos muito ruim que uma pessoa venha fazer alguma coisa para nós se reclamando. Por que me pediu isso? Por que fazer isso? Às vezes, nós ficamos incomodados até quando um empregado nosso, um funcionário nosso, vem de má vontade servir a nós, sendo que estamos pagando por aquele serviço. Agora imaginem isso espiritualmente no contexto da relação de Deus com você. O que Deus fez por você? Me diga. O que Ele faz por você até hoje? Me diga. É demais, não é? Mas ainda assim, você reclama todos os dias da providência de Deus. Eu preciso dizer que um espírito murmurador reflete um estado espiritual muito perigoso da nossa alma. A murmuração dos filipenses é oposta àquela busca por santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14 fala dessa busca. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, o coração murmurador e descontente não alcançará o reino de Deus. Precisamos entender que um coração contente não produz salvação, mas se constitui sinal de que está satisfeito em Deus. Paulo disse na mesma carta, em Filipenses 2, verso 12 e 13, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e santo tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Queridos, é necessário que nós desenvolvamos a salvação que o Senhor nos deu, e este desenvolvimento da salvação é o que nós chamamos santificação. E nós devemos desenvolver a nossa santificação com o coração satisfeito em Deus. Deus é o nosso maior prazer. Deus é o grande tesouro e bem que nós possuímos em nossa alma. Ao murmurarmos, estamos reclamando da providência de Deus. Você pode não achar assim de início, mas ao murmurar você está dizendo: Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo. Era para ser de outro jeito. Cuidado com a sua murmuração. Quando nós lemos a carta de Judas, nos versos 15 e 16, nós vemos que o Senhor virá novamente e exercerá juízo sobre aqueles que murmuram. Vejam o verso 15 e o verso 16. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros, e Deus exercerá juízo sobre os lábios murmuradores. No Antigo Testamento, Deus considerou a murmuração como rebeldia e muito se irou com isso. Eu quero citar algumas porções para você. Em Números 16:41, por exemplo, nós lemos: mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Mais adiante, em Números 17, verso 5 e verso 10, dizem assim: o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Verso 10. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás cessar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Não sei se vocês perceberam, mas o povo estava reclamando de Moisés e Arão, e Deus diz que essa reclamação era contra ele.
Aqueles que murmuram contra o Senhor são culpados de rebeldia contra ele, eles se tornam passíveis do juízo divino. Lembre-se que quando você murmura contra a providência de Deus, você está murmurando contra a sábia direção de Deus para a sua vida. No livro de Êxodo, nós encontramos 3 incidentes consecutivos da murmuração do povo. Moisés está conduzindo o povo pelo deserto e eles murmuram, queridos, contra Moisés por terem encontrado águas impróprias para o consumo. Isso está em Êxodo 15, 24. Primeiro exemplo. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Em Êxodo 16, 18, um pouco mais adiante, lemos assim: prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. O povo murmurara contra Moisés e Arão no deserto de Sim. Eles reclamaram porque não têm comida e chegam a sentir saudades do Egito. E Deus revela sua glória provendo o maná e provendo as cordonizes onde o povo comeu carne. Em Êxodo 17, 6, nós também lemos: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Mais uma vez o povo sente falta de água e Deus ordena a Moisés: fira a rocha. Essa rocha, diz Paulo, é Cristo, conforme 1 Coríntios 10, 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu quero que você entenda aonde eu desejo chegar. Vejam vocês, comida e bebida são necessidades básicas. E é desesperador a falta deles. Agora raciocine comigo. Deus não podia ter providenciado toda a fartura de comida para aquele povo, sem que o povo sentisse falta dela? Claro que Deus podia. E por que Deus não fez? Por que Deus deixou o povo sentir sede? Por que Deus deixou o povo sentir fome? Por que o Senhor fez isso? A Bíblia diz que Deus estava provando o povo. Mas por que Deus estava fazendo isso? Por que Deus está te provando com as lutas que você está passando agora? Será que é porque Deus quer ver você murmurando da sua vida? Não, querido. Ele quer que você olhe para cima. Ele quer que você olhe para os céus. Ele quer que você confie nele. Quando aquele povo sentiu sede, aquele povo deveria ter dito: ó Senhor, estamos com sede, mas sabemos que Tu podes saciar nossa sede. Senhor, estamos com fome e pedimos que o Senhor nos mande o que comer. O Senhor pode nos alimentar. Talvez agora, em vez de murmurar, você deveria orar. Você deveria tirar o murmúrio e orar. E dizer: Deus, eu estou assim, mas eu sei que Tu podes mudar minha sorte, mudar minha realidade. Se o Senhor quiser, esse vale profundo pelo qual eu estou passando agora pode terminar no abrir e fechar de olhos. O Senhor que abriu o mar vermelho e fez o povo passar a pé enxuto, é o Senhor que pode abrir um caminho para mim agora e me conduzir na mesma segurança. Amado e amada, não murmurem, confiem, orem, busquem a Deus. Em segundo lugar, a murmuração não é própria dos filhos de Deus. Isso nos leva a essa segunda importante lição aprendida lá em Filipenses 2, verso 14 a 16. A saber, queridos, que a murmuração é algo degradante para os filhos de Deus. No verso 15, Paulo os faz lembrar que são filhos de Deus. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis, vejam, como luzeiros no mundo.
todas as riquezas da misericórdia e das bênçãos de Deus estão disponíveis a nós. Isso nos deveria deixar tranquilos quanto às adversidades da vida. Quando somos tentados a reclamar contra a Deus em nosso coração, nós precisamos parar e considerar o que Ele já fez por nós. A Bíblia nos diz que Ele nos comprou. Isso está lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso coração. Ele nos fez enxergar nosso pecado. Sem isso, jamais poderíamos nos voltar para o nosso Salvador, queridos. Nossa compreensão de que somos pecadores nos leva a desejarmos a redenção do Senhor. Lucas 7,47 diz: porque isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Deus também nos fez dar as costas a uma vida centrada em nós mesmos. Hoje, nós vivemos para satisfazê-lo e finalmente Deus colocou à nossa disposição todas as coisas. Paulo deixa isso muito claro em todas as suas cartas. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Em Romanos 8, 31 e 32, Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 6, verso 3 e 10, Paulo também registrou: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Veja o que Paulo diz: na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Que palavras! A grande questão que você tem que pensar é a seguinte: por que deveríamos murmurar e reclamar dos problemas? As aflições temporárias desta vida nada são comparado ao que Deus tem para você. E Deus já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. Sabe o que nós somos? Mais que vencedores. Reclamamos, literalmente, com as nossas barrigas cheias. Reclamamos tendo a fartura. Não, querido, eu não estou ignorando a sua luta, a sua dor, o seu problema, jamais. Talvez eu esteja sendo assistido por alguém que acabou de perder o emprego. Talvez eu esteja sendo assistido por alguém que a despensa está vazia. Talvez eu esteja sendo assistido por alguém que esses dias sepultou um ente amado, um ente querido. Talvez eu esteja sendo assistido por alguém que descobriu um câncer. Por alguém que perdeu o carro, foi assaltado. Eu não estou dizendo que sofrimentos não farão parte da nossa vida, farão. Mas o que eu preciso que você entenda é que se você tem Cristo em seu coração,
Ele renovará as tuas forças. Ele está cuidando de você. Ainda que você não consiga dimensionar a grandeza dos propósitos dele, ainda que você não o entenda, não se esqueça de que ele sabe perfeita e cabalmente a obra que está fazendo na sua vida. Ainda que você esteja no vale do desespero, eu venho te lembrar com esse vídeo que Deus sabe o que está fazendo na tua vida. Ele é Deus. Confia nele. Espera nele. Se alegra nele. A terceira questão é que a murmuração ela afeta o nosso testemunho cristão. A mesma porção, Filipenses 2, de 14 a 16, também nos ensina, queridos, que a murmuração ela afeta o nosso testemunho. Nosso contentamento é uma grande força evangelizadora, visto que ela revela ao mundo a glória de Deus que resplandece em nós. O mundo nos vê contentes na adversidade e se pergunta o que nos faz tão felizes. Já que somos tão provados, sabe qual é a resposta? A resposta é Cristo. Nele encontramos o contentamento cristão. Nossa alegria e esperança está no porvir acima de tudo, não no agora. Só um coração que sabe quem é o Senhor, que foi alcançado pelo Senhor, que saboreia as doces dádivas da providência redentora de Deus, consegue encontrar forças no seu vale e esperança nas suas dores. Meu apelo a você é: pare de murmurar, comece a orar e a agradecer. Aprenda a louvar e cantar com toda alegria no seu coração. Conte as bênçãos. Dize quantas são. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Ah, meu amado e minha amada, vales existem, mas eleve os olhos para os montes. De onde virá o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu encerro esse estudo dizendo: troque a murmuração pela gratidão. Passe essa prova com fé. Volte a confiar em Deus. Nunca se esqueça, Ele sabe o que está fazendo. O nosso Deus trabalha bem. Que o Senhor te abençoe e que nós possamos voltar a nos encontrar aqui nesse canal e que você possa espalhar essa boa notícia para as pessoas que você conhece. Se esse vídeo te edificou, compartilhe. Se você não é um inscrito e deseja fazer isso, faça. Vai nos ajudar a divulgar esse canal. Vai nos ajudar a melhorarmos o nosso canal. Que o Senhor te proteja e te abençoe. Receba o abraço fraternal do pastor Kennedy, que sou eu, e da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, no Ceará. Igreja a qual tenho tido a imensa honra de pastorear nessa cidade. Que a paz e a graça do Senhor seja com todos. Amém.